Olá, sejam muito bem-vindas ao quarto programa Godoy Explica. Aqui eu ajudo mulheres a gerenciarem as suas emoções e a terem sucesso nas suas relações interpessoais. Eu sou Patrícia Godoy, hipnoterapeuta e consteladora familiar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o uso desenfreado de medicamentos antidepressivos e a falta de resultados emocionais realmente satisfatórios. E para começar esse assunto, nós precisamos entender qual é a função real de um medicamento. E essa função é trazer para o organismo um ou mais componentes que estão faltando para o seu cérebro. O seu cérebro funciona através de sinapses e essas sinapses necessitam de neurotransmissores. O medicamento vem para suprir uma falta que está acontecendo. Essa falta te gera sensações e te gera alguns conflitos emocionais, gera algumas falhas no funcionamento das suas emoções. Mas isso não quer dizer que o medicamento é capaz de tratar as suas memórias, que ele é capaz de tratar os seus traumas ou as suas emoções que ficaram afogadas aí dentro. Como eu disse há algumas aulas atrás, não importa qual tipo de tratamento você vai utilizar, desde que ele sirva exatamente para o seu caso. E com o medicamento não é diferente. Não quer dizer que ele não é eficaz. É óbvio que a medicação é muito eficaz, principalmente quando acompanhada por um médico responsável. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas utilizam a medicação sem uma indicação médica, sem uma prescrição de como esse medicamento vai ser utilizado da forma correta. Porque nós, que não somos médicos, não temos a capacidade de decidir como esse medicamento vai funcionar da forma correta, para suprir as faltas químicas que estão acontecendo dentro da sua cabeça. O que acontece também é que às vezes a pessoa até faz um acompanhamento com o médico, mas ela esquece de fazer outros acompanhamentos multidisciplinares, porque para você tratar as suas emoções, você tem que olhar para o seu corpo de uma forma holística, de uma forma completa. Você não pode só cuidar de uma parte química que te falta. É importante ter um acompanhamento psicológico, é importante cuidar do corpo com atividades físicas, uma boa alimentação, com um bom suprimento de água, com a noite de sono bem dormida, porque todos esses fatores vão influenciar no resultado geral do seu tratamento. Agora que eu deixei bem claro para que serve uma medicação, eu vou falar qual é o objetivo dessa aula. E é mostrar para vocês como só o uso de medicamentos não vai te ajudar a resolver as suas questões psicológicas. E talvez seja por isso que você está tomando medicação há muitos anos e não tem resultados expressivos. O que acontece é que, como eu já expliquei, a medicação vai suprir uma falta química que existe no seu cérebro, mas em momento nenhum ela vai te ensinar a gerir as suas emoções, a se autoconhecer e a se autocontrolar. Na verdade, a pessoa que só utiliza a medicação sem um tratamento real a se seguir, ela utiliza como forma de fuga, porque aí você toma a medicação, se sente anestesiado daquela situação que você está sentindo, ou até mesmo paralisado, porque dependendo da medicação que você toma, ela simplesmente vai te dopar. E enquanto você estiver sob o efeito de medicamento, você não precisa lidar com as suas emoções. Então, essa prática entra na sua vida como uma fuga, assim como a utilização de vários outros tipos químicos, como álcool, cigarros, drogas, enfim. Você simplesmente vai estar fugindo, assim como todas as outras pessoas que se dopam de alguma forma. E quando você para perceber que não tem resultados expressivos, ou na verdade, quando tem só uma piora do seu quadro, é porque você está tampando o seu emocional, sufocando aquelas emoções, ao invés de colocá-las para fora e tratar, aprender a gerenciar as suas emoções. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o uso de medicamento de forma controlada e acompanhada por um profissional de alta qualidade. Eu só sou contra você querer utilizar o medicamento da sua cabeça, da sua forma, da sua ideia, ou até mesmo utilizar quando você está se sentindo ansioso. É um hábito do brasileiro falar assim: ah, hoje eu não estou conseguindo dormir, então eu vou tomar um Rivotril. Ou então, ah, eu estou sentindo um pouco ansiosa, vou tomar um alprazolam. E aí você vai criando hábitos de tampar as suas emoções sem a prescrição médica, sem um acompanhamento necessário e vai criando no seu corpo dependência desses medicamentos, além de não resolver os seus problemas porque você sufoca ele todas as vezes que eles tentam aparecer.
Eu realmente acredito que a maior parte das pessoas que fazem a utilização dessa prática desenfreada não tem noção de quais os prejuízos elas podem trazer para a própria vida, além de como elas não estão tratando nada e só aumentando os seus problemas. E foi isso que me motivou a trazer esse tema a público. Eu quero que vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo. Já que querem utilizar um medicamento de forma desenfreada, pelo menos saibam tudo que ele vai causar na sua vida. É interessante que vocês saibam que quando um medicamento entra no nosso organismo por via oral ou até mesmo intravenosa, ele tem como objetivo atingir um ponto específico do nosso corpo. Porém, ele passa por todo o nosso organismo e é por isso que existem os efeitos colaterais. Então, não adianta você tomar um antidepressivo achando que ele vai assumir somente o papel que ele tem que fazer no seu cérebro. Ele vai passar por todos os seus órgãos, por todo o seu organismo, por todos os seus sistemas, vai sair fazendo efeitos em todos os cantos e aí sim ele chega no local ao qual ele deveria. É por isso que usar medicamentos de forma excessiva ou por tempos prolongados sem uma real indicação médica podem causar diversos efeitos colaterais, diversas disfunções no seu organismo que não eram o objetivo no começo. De acordo com a OMS, o uso de antidepressivos após a pandemia aumentou em mais de 75%. Então imagine a quantidade de pessoas que estão utilizando o medicamento sem nenhuma prescrição ou indicação médica. Outro fato interessante é que o seu organismo se acostuma tanto a receber aqueles agentes químicos que estão faltando para o funcionamento do seu cérebro que eles simplesmente param de produzir essa substância, porque já que você vai repor sempre, então o organismo não precisa mais produzir. E aí, quando você para de tomar essa medicação, o efeito rebote, ou seja, os efeitos depressivos na sua vida aumentam cada vez mais. E é por esses e por outros motivos que o uso desenfreado de medicamentos sem indicação e acompanhamento de um médico responsável só causam prejuízos. Mas a pergunta que realmente importa é, já que o uso desenfreado e sem indicação profissional de medicamentos antidepressivos não vai me auxiliar a gerir melhor as minhas emoções, o que eu devo fazer? Certa vez eu atendi um paciente que já tomava medicação há mais de 20 anos, de forma descontrolada e sem nenhuma indicação médica. Ele tomava por conta própria. E isso já estava causando danos no seu sistema nervoso, assim como na sua musculatura, no seu sistema motor e em 1 milhão de outras áreas na sua vida. E quando ele chegou até mim, ele ainda reclamou de ter muito problema com insônia e com a gestão das suas emoções. Ou seja, a medicação, além de não estar resolvendo o caso emocional que ele precisava, ainda estava causando diversos prejuízos, tanto físicos quanto psicológicos. Esse paciente em especial foi muito resistente a uma regressão de memórias, que para mim é uma das melhores ferramentas para ressignificar todos os acontecimentos traumáticos que aconteceram na sua vida. Mas como para mim problema pequeno é sinônimo de pouca diversão, eu não deixei de fazer do tratamento dele. E nesse caso, eu trabalhei com a gestão e limpeza das emoções, porque já que ele não queria voltar àqueles momentos traumáticos, então eu ensinei a ele e ao subconsciente dele como controlar e limpar aquelas emoções quando elas aparecessem no momento presente. E isso funcionou de uma forma muito boa, porque além de ele aprender a se regular mais, ele também parou com o uso do medicamento. É óbvio que o caso dele não foi imediato, como o caso da paciente da aula anterior, porque ele tinha 20 anos de uso de medicação. Então, precisou de fazer um desmame bem longo, para que ele também não sentisse efeitos colaterais de abstinência. A maior parte das pessoas tem medo de parar de usar a medicação e perder esse efeito sedativo que ela causa no corpo. O que essas mesmas pessoas não sabem é que você não precisa ter esse efeito sedativo se tiver com as suas emoções todas controladas. Para você entender de forma bem fácil, imagina que a sua mente é esse copo e a água que está aqui dentro são as suas emoções de tristeza, angústia, raiva, medo. Dá para perceber que está bem cheio e até transbordando. Então, não cabem mais emoções aqui. E é nesse momento que a necessidade de remédios controlados, antidepressivos, ansiolíticos, aumenta em alto grau. Mas o que você deve fazer?
já que tomar esses medicamentos podem trazer diversos prejuízos e não tomar esses medicamentos causa um desconforto absurdo, porque o seu copo já está muito cheio. Todas as suas memórias são armazenadas na sua mente de acordo com a emoção que ela te gerou. Aquele filme Divertidamente tem trazido isso de forma bem lúdica e bem legal. Cada emoção, cada memória, na verdade, tem uma cor específica de acordo com a emoção que dominou aquele momento. Na sua mente não é muito diferente daquilo. E estar em um estado de crise com a necessidade do uso de medicamento mostra simplesmente que o recipiente que guarda as suas emoções aí dentro da sua cabeça já está lotado. Então ele precisa ser esvaziado. É isso que a gente faz com um copo que está muito cheio. A gente esvazia ele. Eu já expliquei também que nós passamos por diversas consciências à medida que a nossa linha do tempo cresce, à medida que nós vamos ficando mais velhos. O que acontece é que o que passou lá atrás, as experiências que você teve lá atrás, elas tiveram um nível de consciência e recurso para lidar com aquela situação. Hoje você tem outros níveis de recursos e maturidade para lidar de outra forma totalmente diferente. Você já parou para pensar assim? Se fosse hoje, aquela situação teria sido totalmente diferente? Essa é a expressão que mais demonstra como nós crescemos, evoluímos e adquirimos novas ferramentas para lidar com coisas que aconteceram lá no passado. E é exatamente essa ferramenta que nós utilizamos para esvaziar esse copo. Nós levamos recursos atuais para memórias anteriores. A regressão emocional nada mais é do que isso. Você pegar a sua consciência atual, trazer uma memória antiga e ressignificar. Em uma regressão, você é capaz de acessar o mesmo momento, a mesma emoção, com a mesma intensidade que você sentiu naquele dia, mas também é capaz de levar todos os recursos da sua vida atual, seu entendimento, a sua maturidade, para aquele momento. Por quê? Mesmo que aquela emoção viva em você, aquela emoção de quando você tinha 7 anos ainda viva em você, hoje você tem, por exemplo, 30. Então, as duas coisas estão vivas em você. Você consegue juntá-las. E esse processo vai te ajudar a esvaziar o seu copo e não sentir tanta necessidade de dopar ou tampar essas emoções que estão te sufocando. Essa ideia de que você vai voltar a uma memória específica traz uma crença muito limitante e um pouco sem sentido, de que você vai regredir a sua memória. Isso não existe. As pessoas sempre me fazem essa pergunta: e se eu não voltar? E eu devolvo a pergunta para elas: voltar de onde? Porque quando você faz uma regressão de memórias, você não regride a sua consciência. Porque imagina uma ferramenta que é capaz de regredir a consciência de uma pessoa. Um monte de gente ia estar usando isso aí contra os seus inimigos, ia estar deixando as pessoas com um atraso mental. Então, não é possível fazer esse tipo de regressão mental. Nós só conseguimos voltar naquela memória, porque ela vive dentro de você. A sua mente armazena todas as situações que você vive. Ela armazena tudo que você viveu. Só que ficar lembrando disso com constância gasta um nível de energia muito alto. Energia essa que você tem que utilizar para trabalhar, para estudar, para sobreviver de uma forma geral. Por isso você não fica sempre lembrando das situações, mas não quer dizer que elas não estão aí dentro da sua cabeça. E num processo de regressão, a gente só acessa esse tipo de memória que está aí escondidinha em algum canto da sua cabeça. Ressignifica ou até mesmo limpa ela para que ela não fique pesando tanto o seu sistema. E essa limpeza na sobrecarga emocional que você está sentindo ajuda a diminuir a necessidade de medicamento, porque seu corpo vai se autorregulando. Então, quando você faz um tratamento com medicamento unido a um tratamento psicológico, seja ele com qualquer tipo de terapeuta que for, pois mais uma vez eu vou dizer, não importa que tipo de terapia você faz, importa que ela funcione para você, para suas emoções, para o seu caso em especial e principalmente para a sua personalidade, para o que você acredita. Porque o que realmente importa é porque quando você faz a utilização correta da medicação, realmente indicada por um profissional, e faz um acompanhamento psicológico com o objetivo de ressignificar essas
esses traumas, esses emaranhados, essas situações que estão pesando a sua vida, você consegue encurtar o tempo de uso de medicamento e encurtar também o tempo de tratamento necessário para você sair da situação que você está. É bíblico que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Então, saber o que acontece dentro da sua mente, ter um autoconhecimento das suas emoções e das memórias que te travam, com certeza vai te ajudar a se libertar dessas amarras que estão te prendendo nessa situação e nessa dificuldade de gerenciamento das suas emoções. É importante que você saiba que se atualmente você faz a utilização de medicamento, você não pode simplesmente parar de tomar ele. Existe todo um processo específico que deve ser feito também com acompanhamento por um médico. Então, não é só porque eu estou te falando que o uso de medicamentos pode te causar prejuízo que você deve cortar ele de uma vez da sua vida. Faça o acompanhamento que você não fez no começo. E aí você vai conseguir tirar esse medicamento da sua vida sem efeitos colaterais muito expressivos. A forma correta de se agir em um quadro como esse é ter maturidade o suficiente para entender que provavelmente foi o desespero e a falta de informação que te colocaram nesse estágio. Então não vai ser o desespero e a falta de informação que vão te tirar dele. Para começar, vá a um profissional qualificado para fazer a retirada ou o controle correto do uso da sua medicação. O segundo passo é buscar algum tipo de terapia ou profissional que vai te ajudar a ter controle das suas emoções, que vai te ajudar a ressignificar o seu copo cheio, que vai te ajudar a limpar essas situações que estão te causando tanto peso, tanto sufocamento, tanta angústia e que por isso você acabou caindo na situação de fazer o uso indiscriminado de medicamentos. O terceiro passo é buscar se autoconhecer, entender por que você chegou até onde você chegou, quais foram as coisas que te aconteceram, o que você aprendeu com isso, como você cresceu, como você não cresceu, o que você devia ter feito e o que você não devia ter feito. Quanto mais você se conhece, menos você é dominado por pessoas ou situações externas, porque você já sabe como vai reagir a tudo aquilo que está à sua volta. Por isso você consegue mediar e controlar as situações sem que antes o outro domine você. Para saber se você faz o uso indiscriminado de medicamentos ou não, é muito simples. É só você observar como foi feito o primeiro passo para utilizar essa medicação. Você foi até um profissional ou você utilizou um medicamento que alguém da sua família usava ou que algum amigo te indicou? Como que foi a escolha desse medicamento? Um profissional te acompanha de forma periódica ou você foi lá na primeira vez e não voltou mais para fazer manutenção desse tratamento? Outro ponto importante é saber que sempre que é indicado um medicamento como esse, também é indicado o tratamento terapêutico. Você faz algum tipo de tratamento terapêutico ou deixou só nas costas do medicamento ter a solução de todos os seus problemas? Em um dos vídeos anteriores, nós falamos sobre a culpa do outro. Aqui o medicamento entra como o outro, né? A gente coloca nele toda a carga de curar ou de cuidar ou de, na verdade, afundar as nossas decisões, a nossa saúde e a nossa mentalidade, ao invés de trazer para a gente a responsabilidade de que a decisão foi nossa e que somos nós é que devemos retirar esse uso da nossa vida. Além de cuidar do seu psicológico, é muito importante que você cuide da sua saúde física, porque como eu já falei, o seu corpo, ele é um ser holístico, ele é um todo. Então você acaba afetando todas as áreas da sua vida. E cuidar da sua saúde física vai te trazer mais disposição para lidar com o dia a dia. Sem contar na autoestima, que melhora muito quando a gente está com o corpo em dia. Além de que, movimentar o corpo praticando atividades físicas libera hormônios de bem-estar que trazem a sensação de prazer e recompensa pelo que a gente fez. O aumento da testosterona de forma controlada e natural no nosso organismo, ok? Ajuda também a regular o nosso humor e trazer mais disposição, que são coisas que o medicamento joga lá embaixo. Eu sei que pode ser muito desafiador parar de afogar as suas emoções e tomar a escolha de ressignificar essas emoções. Uma boa vida não pode ser vivida de qualquer forma, exige uma manutenção. Faça uma comparação honesta de como era o seu organismo antes da utilização de medicamentos e como está agora. Observe o seu corpo, observe as suas ações, observe a sua disposição, observe o seu humor, observe tudo o que tem acontecido com você desde que você começou a utilizar o medicamento. E
Veja se realmente está valendo a pena, se você realmente está tendo resultados que você queria. Até mesmo porque enfrentar as suas dores olho a olho nunca foi uma tarefa fácil. Só que se você for colocar numa balança, ressignificar as suas emoções ou tomar o medicamento de forma desenfreada por um tempo sem limites, realmente ressignificar fica muito mais leve, porque o uso de medicamento desenfreado vai te causar diversos efeitos colaterais, enquanto ressignificar as suas emoções só vai exigir de você enfrentar isso uma vez. Tome a sábia decisão de viver de forma mais leve sem precisar se afogar com nada. Por isso, não deixe o seu subconsciente te dominar para te manter nessa zona de conforto que não tem conforto nenhum. Porque assim como todos os outros tipos de tratamento, o medicamento tem que te trazer um resultado benéfico, ele tem que te trazer um resultado de avanço. E se isso não está acontecendo e ainda está vindo carregado de outros problemas, de efeitos colaterais, talvez seja a hora de você encontrar um meio de acabar com a utilização desse medicamento. Então chegou a hora de você começar a cuidar de você da forma que você realmente merece. Olhe mais para suas escolhas, olhe mais para sua saúde física e para sua saúde psicológica. Para de tentar tampar os seus problemas com medicamentos ou com algum outro tipo de vício, até porque todo vício, todo excesso esconde uma grande falta. Me acompanhando por aqui, você sempre vai receber dicas de como gerir melhor as suas emoções, além de como ter sucesso nas suas relações interpessoais. Então não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo para me dar força para fazer outro. E se tiver alguma dúvida, é só comentar aqui na caixa abaixo que vai ser um prazer responder você. E saiba que tirar um tempo para aprender mais é um grande avanço, um grande passo para o seu sucesso psicológico. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.